Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. A nossa videoaula de hoje tem como objeto de conhecimento micro-organismo, vida invisível. O mundo ao nosso redor está repleto de formas de vida que não podemos enxergar. São tão pequenas que são chamadas de micro-organismos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que precisamos lavar as mãos ou os alimentos para evitarmos a contaminação por organismos microscópicos, muitas vezes chamados micróbios. Mas o que são esses organismos? E será que realmente nós precisamos evitar? Mesmo sem que se possa ser vistos a olho nu, os micro-organismos são vidas microscópicas que podem ser encontradas nos quatro cantos do mundo, desde a atmosfera até o fundo dos oceanos. Os micro-organismos podem ser vírus, bactérias, protozoários, fungos, existem vários. Mas será que todos os vírus são maléficos? Será também que todos os micro-organismos são maléficos? Bem, existem algumas bactérias chamadas de bactérias do bem que povoam o nosso intestino, como um simples exemplo, mas hoje nós vamos voltar as nossas atenções para o vírus, ok? Os vírus, eles são micro-organismos infecciosos capazes de desencadear doenças em outros seres, onde encontram condições favoráveis para se desenvolver. A partir de agora, estudaremos o vírus. Eles são considerados seres acelulares, ou seja, eles são considerados seres sem célula. Ou seja, o vírus, pela ciência, muitos cientistas até entram em conflito, mas a ciência fala que os vírus não são seres vivos, porque eles não têm células, mas eles vivem no interior de células vivas, que podem ser humanas ou de bactérias, ok? Eles têm também material orgânico, proteína e ácido nucleico. Além disso, essa estrutura tem a capacidade de se cristalizar fora da célula, ou seja, um vírus fora da célula, ele pode ficar inativo, cristalizado, e ao encontrar uma presença de uma célula, ele pode voltar a viver e desencadear doenças. Aí vocês podem ver alguns dos vírus e os modelos, né? Eles têm várias formas de serem apresentados no nosso cotidiano, ok? Quais são as características do vírus? O que faz ele ser tão diferente do outro ser vivo? Ele é um parasita, porque ele precisa de uma célula para viver. Por isso, ele faz uma relação ecológica chamada parasitismo. Ele é intracelular, porque para concluir seu ciclo, ele precisa atingir o interior da célula. Ele é obrigatório porque ele é incapaz de se multiplicar fora das células. Então, essas são as três características básicas de um vírus. Ele é um parasita intracelular, obrigatório. Ele precisa estar em uma célula para sobreviver. Basicamente, sua estrutura possui uma cápsula de proteínas que envolve um material genético composto de ácido desoxinucleico, o popular DNA, ou pode ser RNA, como vocês estão vendo aí, ok? O vírus com DNA, ele é chamado de adenovírus, que causa várias doenças, como catapora. Já o vírus com RNA é chamado de retrovírus, como HIV, que é causado, tá certo? Por um vírus também. Observem aqui. E outra coisa, minha gente, o vírus, cada vírus ataca uma área específica do corpo humano. Vocês estão vendo o vírus entrando no corpo e ao entrar no corpo, ele libera seu material genético. E assim ele vai se multiplicando e se propagando, ok? Bem, aqui é um exemplo para vocês verem de um vírus com DNA. Esse vírus aí é o vírus da catapora. Olha, minha gente, eles têm uma organização peculiar, porque como eu disse a vocês, eles procuram um local específico que vai conseguir se adaptar e se sobreviver. Mas afinal, como é que esses vírus se reproduzem? O vírus, como é que um organismo celular pode se cristalizar e pode se reproduzir dentro de uma célula? Bem, vamos examinar um vírus denominado bacteriófago. O que é isso? Ele vai viver em células
procariontes, especialmente em células de bactéria. Inicialmente, a estrutura do vírus é formada por uma cabeça proteica em formato de prisma, que se liga a uma cauda também de proteína, formada por 6 fibras que se aderem à bactéria infectada. Para se replicar, o bacteriógrafo se fixa na superfície desta bactéria por meio dessas fibras, perfura-lhe a membrana celular e injeta seu material genético. Uma vez no seu citoplasma, o material genético viral vai até o nucleóide, lembrando que como é uma célula procarionte, ela não tem núcleo, ela tem um nucleóide, ok? Onde vai colocar o seu material genético e assim vai continuar o processo. Vejam bem. Um exemplo, ó, tá vendo? O vírus chega, o bacteriógrafo, a cabecinha de prisma, tem o material genético dele, que é DNA ou RNA, todo dentro da célula da bactéria. Cada um vai se multiplicar e virando o quê? E se multiplica. E, por último, são as viroses. Os vírus são capazes de causar doenças tanto em plantas como em animais. Como nós seres vivos fazemos parte do reino animalia, não estamos livres das viroses, que são doenças causadas por vírus, ok? Essa questão de virose nós vamos estudar profundamente depois. Então, não se preocupe que você vai ficar bem. Apesar do mundo estar vivendo uma pandemia, como a gente viu, um problema de saúde pública mundial causado por vírus, vamos ter a certeza que tudo dará certo. Bem, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Assista esse vídeo quantas vezes for preciso e até o nosso próximo encontro.